Lucas capítulo 4. Inclusive, se todos nós desenvolvemos um senso estético para aprender o que é bonito, você não vai querer ficar ouvindo, por exemplo, eu estava ouvindo ontem a pregação de um cara, um jovem, aí minha esposa falou, por que você está ouvindo isso? Eu falei, só para rir, a gente tem que ser feliz. Aí eu falei, gente, a pregação, ele conta uma piada atrás da outra, não é o Cláudio Duarte, é uma piadinha, e conta uma história engraçada dele, do filho dele, e toda hora, você sabe que você conta uma historinha da sua vida, o povo se identifica, parece que dá uma relaxada na hora, né? E aí uma atrás da outra, e eu estava procurando o texto ali na pregação dele, gente. Falei, o que ele está falando mesmo? Qual passagem bíblica? Que ele falou que o dia que ele casou, que se ele é feio e ele casou, então todo mundo casa. Daqui a pouco ele contou outra piada do filho dele. Aí eu falei, caramba, mas cadê o texto? Eu tinha até esquecido que ele tinha lido. Eu tinha até esquecido. Mas o homem carnal se deleita nisso. É isso que o homem carnal quer. O homem carnal não quer a palavra. Ele não quer ler o texto, entender o contexto histórico, entender o contexto imediato desse texto, cujo qual nós vamos ler aqui agora. O que Jesus quis dizer, o que o autor quis dizer. Ele não quer, o homem carnal não quer isso. O homem carnal, ele quer religião, mas a falsa religião. Ele não quer ouvir o que o texto tem a dizer a ele. Ele quer ouvir a história do filho do pastor, porque é engraçada. Eu não vim contar a história do meu filho para você, eu vim contar a história do filho de Deus. É dele que você precisa ouvir. A minha família não interessa, quem eu sou não interessa. O que interessa é o que a Escritura diz. Acho que tem até, vou até falar um pouco disso hoje. Tem um pastor que ele começa pregando, ele é uma bênção. Ele vai pregar, ele nem paz do Senhor dá para o povo. Ele nem boa noite. Eu já acho que já nem um princípio de ser homem de Deus, eu não acho que falta de educação. Mas eu entendo o que ele quer dizer. Ele está ali e fala, olha, eu não estou aqui para agradar você, para te agradar. Eu estou aqui para pregar a palavra, não interessa quem eu sou, não interessa de onde eu vim, não interessa nada, o interessa é que eu explique o texto corretamente para você. Eu não estou dizendo que é proibido o humor, Charles Spurgeon fazia parte da pregação dele, o humor, porque fazia parte dele. Mas assim, o pastor parar ali e pensar, vou colocar essa historinha aqui, porque o povo vai rir. Acho que normal, eu estou pregando aqui no meio do caminho, eu estou falando de um assunto, porque há muitos assuntos que são hilários. A gente vai confrontar certas coisas que são ridículas, eu acho que é impossível não rir de certas coisas. Mas usar isso, eu estou te falando, tem livros, os caras ensinam, você tem que colocar o humor na pregação, porque ajuda a prender o povo. Santo Deus, olha que absurdo. É isso que Paulo quis dizer, quando ele falou, nós não usamos de linguagem de persuasão. Ele está dizendo o seguinte, olha, nós não usamos de retórica, de estratégias safadas de retórica para prender o povo. Se o evangelho não pode prender o coração do homem, você acha que você vai conseguir? Não. O evangelho é a atração aqui. Não é a técnica de oratória do pastor. Pelo amor de Deus, isso é do diabo. Estamos aqui para ouvir o que o texto tem a nos dizer. O que cada palavrinha aqui significa. O que esse texto significa. Eu quero entender o que o meu Deus tem a dizer a mim por meio desse texto. É o que a gente vai tentar fazer hoje mais uma vez. Vamos lá. Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo 14. Lucas 4, 14. A história que antecede aqui Lucas 4, 14 é a tentação de Jesus Cristo no deserto. E aí a gente parte para o versículo 14, onde diz o seguinte: Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. O Jordão ficava na Judeia, onde tinha a capital, onde existia a capital de Israel, Jerusalém. Agora Jesus vai para a Galileia, uma região quase que pagã em Israel, tamanha idolatria naquele lugar. Jesus foi criado em Nazaré. Nazaré fazia parte da Galileia, tanto que Jesus era chamado de o Galileu. Jesus sai do Jordão e, ao invés de desenvolver o seu ministério na capital, em um lugar onde ele pudesse ser reconhecido, ele vai para o lugar mais desprezado de seu país. E aí, aqui no versículo 14 e 15, veja o verso 15. E ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Ok. Do versículo 16 em diante, Lucas vai contar a história de rejeição que Jesus sofreu lá em Nazaré. Então, aqui, Marcos e Mateus,
colocam essa história lá na frente. Ou seja, cronologicamente falando, isso aqui não foram os primeiros feitos de Jesus, a rejeição dele em Nazaré. Os primeiros feitos de Jesus estão aqui, no versículo 14 e 15. Então, esses dois versículos aqui narram um grande período já do início do ministério de Jesus, onde Jesus estava pregando em vários lugares, ensinando e já operando milagres. Depois de um bom tempo, alguns estimam aí uns 5, 6 meses, ele vai então para Nazaré. É onde a gente chega aí no versículo 16. Por que é importante isso? É importante você entender isso para você compreender o que está acontecendo aqui. Porque o povo de Nazaré vai dizer a ele, faz os milagres que tu fizeste lá, nos outros lugares, faz aqui. O texto do versículo 16 em diante vai dizer que Jesus já era famoso por conta de seus feitos. Está vendo? Então, Lucas, ele não coloca aqui em ordem cronológica, ele coloca essa história aqui como uma das primeiras. E talvez por um dos motivos, para tentar mostrar que isso aqui seria a tônica do ministério de Jesus. Ele iria produzir assombro em muitas pessoas e, ao mesmo tempo, revolta. É isso que nós temos aqui no versículo 16 até o versículo 30. As pessoas ficam impressionadas com Jesus e, num segundo depois, querem matá-lo. É isso que nós temos aqui. Lembre-se que a Bíblia ela é viva. Isso aqui é a história do coração humano. É o que eu e você podemos experimentar também. Maravilha ao ouvir Jesus e logo em seguida revolta. É isso. Está falando sobre mim e sobre você. Vamos ler então, verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Os irmãos lembram? Havia o templo em Israel. Com o aumento da nação de Israel, existiam várias e várias cidades espalhadas por Israel. As pessoas não poderiam todo o domingo sair de sua cidade e cultuar a Deus no templo. Então, as pessoas iam 3 vezes por ano ao templo. No restante do ano, eles cumpriam o sabá, a obediência de ir para o culto no sábado, a obediência de cultuar a Deus, o que mantém-se hoje, é mandamento, não pode faltar no culto. Eles então faziam isso na sinagoga, como nós vamos ver aqui. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Essas sinagogas eram esses lugares de culto espalhados por todo o país. Segundo o seu costume. Olha que coisa. Segundo o seu costume. Era um hábito dele. Era hábito. Não é algo que ele fazia de vez em quando. Era constante. Ou, utilizando-se uma palavra que os evangélicos não gostam, religiosamente. Que ganhou, esse sentido de fazer algo constantemente. Verso 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito. Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Isaías diz quebrantados. Por que Jesus troca? A gente já vai explicar. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Isaías não fala nada sobre cego. Por que Jesus fala? Para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Isaías acrescenta dizendo, o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então essa é a citação que Jesus Cristo faz, de Isaías capítulo 61. Uma citação que dizia respeito ao Messias. Agora veja, olha que cena. Verso 20. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Só não é o meu tema, mas eles liam em pé o texto. Por quê? Um ritual. Evangélico não gosta de ritual, né? Não gosta de ritual. Por exemplo, ritual, levante a mão, por exemplo. Eles não gostam. É um ritual bíblico. Paulo diz, orem erguendo mãos santas a Deus. Eles não gostam de rituais, a ceia. Eles querem tudo dar um jeitinho de fazer uma coisa moderna, sem ritual, para ficar mais gostoso. Eles acham que o ritual é uma coisa ruim. Não, era um ritual que simbolizava algo. O ritual simboliza algo. É claro, você pode praticar um ritual de maneira vazia, mas o ritual simboliza algo. A ideia de ler a Bíblia de pé era respeito, era só isso. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. E a expressão aqui, mesmo em português, dá a conotação de concentração absoluta. Se caísse ali uma folha, eles iriam ouvir. Eles estavam completamente absorvidos.
concentrados no que Jesus ia dizer. Por quê? Por conta do que o verso 14 e 15 diz. Que ele já pregava nas sinagogas, que ele já fazia muitos milagres. Todo mundo estava assim, ó. Hã? O texto vai dizer aqui, acho que já disse também. O verso 14. Sua fama correu. Ele já era famoso. Então, quando ele abre a boca ali, todo mundo está muito concentrado. Vamos ver o que ele vai dizer. Mas lembra? Esse povo aqui não sabe que ele é o Messias. Esse povo aqui está pensando que ele é um grande profeta. E está todo mundo maravilhado com isso. Que ele é um grande profeta. E ponto final. Verso 21. Então, passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Não é fantástico isso? Ele pega o texto, aquele judeu, ele orava todos os dias, Messias venha, eles sabiam das passagens messiânicas, das passagens que falavam de alguém que viria para resgatá-los. E aí ele prega para aquele povo e diz: olha, hoje se cumpriu, eu sou o cumprimento disso, eu sou o Messias. Gente do céu, é um negócio que me arrepia isso aqui. Tendo fechado o livro, devolveu, verso 21, desculpa. Então passou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos, gente, todos, hein? Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Todos estavam maravilhados com as palavras. Que palavra? Eu vim salvar, eu vim libertar, eu vim transformar, eu vim retirar aqueles das trevas. Quem não quer ouvir isso? Hã? Até aqui estava muito bem. Eles gostaram desse discurso. Até aqui. Até aqui. Aqui é a diferença do profeta verdadeiro para o falso. Do pastor verdadeiro para o falso. Os falsos param aqui. Os falsos param. Eles até pregam até mais ou menos certo essa parte aqui. Que Jesus veio restaurar, veio pôr liberdade. E por isso as pessoas ficam maravilhadas. Eles não continuam. Jesus continuou. E aí então, perguntavam: não é este o filho de José? Percebe o contexto? Nazaré. Jesus foi criado em Nazaré. As pessoas o conheciam. Se hoje, numa cidade como a nossa, que, poxa, a nossa cidade comparado com a cidade de antigamente era uma metrópole quase. Mas era um lugar pequeno, irmãos, era uma vilinha. A gente fala cidade lá em relação a Nazaré, essas coisas, era um povoado. Todo mundo se conhecia. Aí alguém fala: não, peraí, eu tô impressionada com o que este homem está dizendo. Mas peraí. Ele é o filho do Zé ali, gente. O Zé, o carpinteiro, é aquele que fez a mobília da gente. Agora, ele é o pai de Deus? Hã? Como assim? Messias é o filho dele? Verso 23. Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio. Aqui, né, o sentido de ditado popular. Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na terra, na sua terra. Cura-te a ti mesmo, ou seja, você fez um monte de milagres lá. Não vai fazer aqui, na sua terra? Por que aqui você não faz? A gente tem ouvido a sua fama. Por que até agora não fizeste nada aqui? Vamos continuar. Verso 24. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Verso 25. Na verdade vos digo que muitas viúvas... Aqui ele está dando a explicação. Por que eu não fiz milagres aqui? Você acha que o problema está em mim? Aqui, sei lá, tem alguma criptonita aí que atrapalha o meu poder? Por quê? Por que eu não pude fazer milagres aqui? Porque eu não fiz, melhor dizendo. Eu não quis fazer. Ele está dando a explicação. Ele vai dar 2 exemplos. Verso 25. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses. Lembra desse contexto histórico? Elias vem e fala: Acabe, por conta do seu pecado, do pecado dessa nação, durante 3 anos, não vai chover aqui. Aí diz o texto que Deus leva Elias e coloca Elias num lugar escondido. Ele fica junto à torrente, à fonte de Querite. E ele fica sendo alimentado ali por corvos e bebendo daquela fonte. Diz o texto que um dia a fonte seca. Então Deus ordena a Elias: vá à cidade de Sarepta, lá haverá uma mulher, uma viúva, ela vai te sustentar. E aí, gente, não é brincadeira não. Aí Deus fala: olha, a mulher vai te sustentar. Elias chega, a mulher está morrendo de fome. Deus não alivia não. Aí Elias fala: olha, Deus me mandou aqui porque você vai me alimentar. Aí a mulher diz: olha, será que você veio no endereço certo? Eu só tenho mais um prato de comida, eu vou dar para meu filho e a gente vai morrer. Esse é o contexto.
Aí diz o texto que Elias fala, não, você vai dar para mim primeiro. A mulher creu. Ela creu. É isso que Jesus está dizendo. Você sabe por que eu não fiz nada na vida de vocês? Porque vocês não creem. O problema não está em mim. O problema está em vocês. Vocês não creem. Porque onde há fé, mesmo que seja lá em Sarepta, no meio de um povo ímpio, eu vou agir. Aí ele dá o segundo exemplo. Verso 27. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. Lembra Naamã, o grande herói nacional do exército sírio? Naamã é leproso. Que era uma praga, uma coisa terrível. Não apenas associado com a questão física, uma doença que, além da questão física, implicava numa vergonha muito grande. Aí diz o texto que a escrava de Naamã, uma menina, disse o seguinte para Naamã. Naamã, na minha terra há um Deus poderoso. E Deus usa o seu profeta Eliseu. Se você for até ele, você vai ser curado. Diz o texto que ele creu. Ele saiu de sua terra, foi até o profeta. Diz o texto que chegando, ele era famoso, gente. Ele era tipo assim, nas devidas proporções, tipo um Neymar assim de seu país, sabe? Um herói. É que naquela época o povo era herói de verdade, de guerra, né? É a única coisa que eu tenho para tentar comunicar para você. Ele era um herói, ele era famoso. E ele chega, então, diz o texto, que Eliseu nem sai para cumprimentá-lo. Tipo assim, eu não estou nem aí para quem você é, eu não sou atraído por essas coisas. Oh, Deus, hein? Aí diz o texto que Eliseu manda um recado, olha, seguinte, você vai até o Jordão, dá 7 pulinhos no Jordão. Aí você está pensando que é o Bispo Macedo falando, né? Dá 7 pulinhos. 7 pulinhos no Jordão e você vai ser curado. É daí que eles tiram as heresias, tá vendo? É daí que a Universal e tantas igrejas tiram a heresia. Naamã diz, gente, em Damasco há rios muito melhores que esses aqui. Eu não vou fazer isso. Aí o servo de Naamã diz, meu senhor, se ele te exigisse algo muito difícil, o senhor não faria? Meu senhor, ele não disse isso, mas eu vou acrescentar aqui a explicação do texto. Meu senhor, será que Deus não fez isso para ver se tu és humilde? Será que não é isso? Será que não foi isso que Deus permitiu esse evento? Não tem nada a ver com o ritual, não tem nada a ver com o Jordão, não tem poder algum, os 7 ou 8 vezes não interessa. Deus só fez isso como um teste para ver se você ia ser humilde. Será que não era só isso? Por isso que é ridículo essa ideia de fazer todo esse tipo de rituais que eles fazem hoje para passa no vale. Tudo da Bíblia, eles dizem que tiram tudo da Bíblia. O Vale do Sal, eles dizem que é da Bíblia. Todas essas coisas absurdas. Aí diz o texto que Naamã creu. E a fé aqui está intimamente relacionada à humildade. Não dá para separar essas duas coisas. São coisas distintas, mas que caminham juntas, que são inseparáveis. Ele creu. E por isso ele se humilhou e foi curado. O que Deus está dizendo para aqueles nazarenos é, o problema não está em mim. O problema está em vocês. É o pecado de vocês que não permite que eu opere grandes coisas na vida de vocês. Então quando Jesus expõe o pecado do povo, porque essa é uma tônica do ministério evangelístico, da pregação do evangelho, expor o pecado do povo. Aí então, veja o que acontece. Verso 28. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. É claro que ainda há o adendo aqui, da questão gentio, né? Gentio versus judeu, que os judeus se achavam maravilhosos, e que nenhum gentio merecia estar no reino de Deus ou qualquer coisa do tipo. Eles ficam irados. Você está dizendo que aquela mulher gentia era melhor do que nós somos pecadores, nós, filhos de Abraão, povo escolhido. Você está dizendo que nós somos incrédulos? Todos se encheram de ira. Que coisa, hein? Verso 22, está todo mundo maravilhado. Verso 29, todo mundo quer matar Jesus. Leia comigo. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Olha que povo santo, hein? Saindo do culto para matar alguém. Aí, povo crente, hein? Que maravilha.
Verso 30. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Todo mundo querendo matá-lo, e ele simplesmente sai andando como se nada tivesse acontecido, ou seja, um milagre. Olha, para falar a verdade, eu já expliquei todo o texto para vocês. Vamos embora agora. Primeiro princípio. Na realidade, eu vou apenas tentar colocar mais carne nesse osso aí. Primeiro princípio. Jesus e a Galileia. Por que Jesus desenvolve seu ministério na Galileia? Em Isaías, capítulo 9, versículo 1 e 2, há uma profecia sobre isso. Não coloquei, né? Ó Galileia, tu, região desprezada, de modo algum será desprezada no fim dos tempos, porque de ti vai sair aquele que é a luz do mundo. Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2. Em primeiro lugar, Jesus vai para desenvolver o seu ministério na Galileia, para cumprir uma profecia. Quando você lê Lucas, Mateus e Marcos, todo instante, cada evento, quase cada evento que você lê aqui, está associado com alguma profecia sendo cumprida. Para dar a mim e a você um motivo lógico para crer. A nossa fé está baseada em alguém que cumpriu profecias. A nossa fé não está baseada em alguém que um dia subiu no monte e disse ter ouvido algo de Deus e não deu nenhuma prova para nós acerca disso. A nossa fé está baseada em um homem chamado Jesus, que teve mais de 300 profecias cumpridas na sua pessoa. Ninguém pode prever o futuro a não ser Deus. Em todo tempo, Mateus, Marcos e Lucas nos dizem isso. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Então, não me diga que o Islã ou qualquer outra religião é igual à minha religião. É igual à nossa religião. E usa isso mesmo, usa essa expressão nesses dias. Nossa religião. Não tem religião. Isso é, outro dia eu prego isso aí. Nós temos sim. Somos cristãos reformados, calvinistas, para piorar. Essa é a nossa. Jesus sempre esteve com os perdidos. A Galileia, o texto de Isaías diz, um lugar de trevas. Trevas. Jesus sempre esteve com os perdidos. Isso aqui é um relato de todo o coração humano. A situação que se encontrava aquele povo da Galileia é a minha, é a situação do homem, de todos os homens. Em Colossenses 1,13, Paulo diz que Deus nos retirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Todos nós, sem exceção, nascemos na escuridão. Eu concordo com a ilustração genial de Platão. O homem nasce numa caverna e ele enxerga apenas vultos, sombras, ele não enxerga a realidade. O homem nasce dessa maneira, enxergando vultos. Ele não consegue distinguir o que é certo e errado. Ele não consegue realmente ter compreensão da verdade, da realidade. A diferença é que Platão diz que você vai sair da caverna por meio da filosofia, por meio da sua razão. Eu fico pensando, se a minha razão já nasceu totalmente torta, como a minha própria razão vai me tirar desse buraco? Se eu já nasci cego, como eu posso, por mim mesmo, encontrar o caminho para sair do buraco? Essa é a diferença. A diferença é que nós acreditamos que é necessário uma coisa mística, espiritual, algo transcendente, para nos tirar das trevas. Não é apenas um livro, é uma pessoa. E somente Ele pode, miraculosamente, nos fazer voltar a enxergar. É isso que a Escritura diz em relação a todos nós. Que Jesus Cristo veio para o Galileu. Que Jesus Cristo veio para o homem que está nas trevas. Que Jesus Cristo veio para o homem que está perdido. Que Jesus Cristo veio para aquele homem que está sem rumo. Porque as trevas fazem isso com você. Essa é a boa notícia, a grande notícia do Evangelho. Jesus não veio para aqueles que veem. Afinal de contas, não há essa pessoa. Todos nascem cegos. Segundo, o texto diz que Jesus foi à sinagoga de acordo com o seu costume. De acordo com o seu costume. Deuteronômio 12, 5. Havia uma ordem clara. Põe um pouquinho de retorno aqui para mim. Ele acho que baixou sozinho. Só um pouquinho. Havia uma ordem em Israel para que
se frequentasse o templo pelo menos 3 vezes no ano, e que todo sábado era dia de cultuar a Deus. Eu não vou explicar aqui. Muitos evangélicos acham que nós não guardamos o sábado, que nós não precisamos mais obedecer este mandamento de ter pelo menos um dia na semana de culto e descanso. Eu acho que já falei disso em outros lugares, né? Essa lei é eterna. Essa lei é eterna, vem antes da lei. Deus cria o mundo e diz, olha, sábado é de descanso. Na história da igreja, o cumprimento dessa profecia se dá e entendemos, claro, que o sábado, além de um mandamento, é uma profecia, no domingo. Mas, enfim, é um tema para outro dia. Mas isso é claro, nós temos um mandamento de cultuar a Deus pelo menos uma vez por semana. No Antigo Testamento, se alguém trabalhasse nesse dia, ele era apedrejado. Alguém foi pego catando lenha. Foi morto. Lembra que Deus não muda? Lembra? Deus não muda. E aí, o que o texto diz é que Jesus, de acordo com o seu costume. Por quê? Porque era um costume judaico, de acordo com a Escritura. De rigorosamente, religiosamente, frequentar o culto. A sinagoga era lugar de culto. Com a diferença de que não existia sacrifício ali. Só essa. A única diferença da sinagoga para o templo era que não havia sacrifício. Mas havia um culto normal, com oração, adoração e exposição da palavra. Isso, William Hendrickson diz, que os historiadores confirmam isso. Essa era a maneira do culto da sinagoga. Há outros detalhes, mas em resumo era isso. Oração, adoração e exposição da palavra. Tinha lá alguns outros rituais, mas todos eles convergem para esses 3 princípios aqui. E tinha um ritual. Como nós temos aqui, é um ritual. Nós começamos, nós oramos, cantamos, temos a oferta, e vez ou outra temos batismo e ceia, palavra, e oramos de novo. É um ritual. Você quer que eu faça o quê? Cada domingo eu venho aqui, invento, faço um show aqui? Cada dia tem uma coisa diferente? Não, é um ritual. Não gosto de ritual. A mesma coisa. Na Bíblia tem um monte de ritual. O culto é um ritual. Que você pode fazer com fé, intensidade, ou de maneira mecânica. Mas isso depende de você. Então, é interessante isso aqui, porque muitas pessoas hoje dizem o seguinte, Jesus não tinha religião. Já viu isso? Eu não tenho também. Ele não tem, mas ele frequenta um lugar de culto, ele tem uma Bíblia, ele não tem religião. Isso é o quê? Não é loucura isso? É como um jogador de futebol que sai do jogo e fala, não sou jogador não. Você está com a camisa de time, você está com a bola, você está jogando, tem um juiz, tem uma trave. Você é louco então, Você é doido. É exatamente essa a descrição dos evangélicos modernos. Jesus não tinha religião? Não tinha. Ele cumpriu toda a lei judaica. Ele mesmo diz isso. Foi circuncidado ao 8º dia. Pagou a oferta do templo. Foi batizado por João. E agora frequentava uma sinagoga. Ele não tinha religião. É brincadeira, né? Em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus diz, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Nós não cumprimos hoje o que já foi cumprido. Em Romanos 6,14, Paulo diz, nós não estamos mais debaixo da lei. E o que isso significa? Para os evangélicos modernos, significa, eu faço a minha própria lei, eu faço o que eu quiser. Deus não tem uma lei assim restrita, algo, uma ordem absoluta. Não, a gente faz o que sente no coração. É isso. Essa é a lei deles. É a lei da libertinagem. O que Paulo quis dizer quando ele falou que nós não estamos mais debaixo da lei? Em primeiro lugar, que nós não estamos mais debaixo de todas as maldições advindas da quebra da lei. E em segundo, que nós não temos que cumprir a lei pela nossa própria força, mas sim por meio da capacitação de Jesus Cristo. Isso é estar debaixo da graça. Estar debaixo da graça não é ter uma atitude meio irreverente com as coisas sagradas. Estar debaixo da graça não é ter uma atitude desrespeitosa com a Escritura. Estar debaixo da graça não é interpretar a Bíblia do jeito que eu quiser. Estar debaixo da graça não é tentar cumprir a lei, se não der, não tem problema algum. Não. Estar debaixo da graça é ter a capacitação sobrenatural de Deus para cumprirmos a lei. Porque Paulo diz em Romanos, a lei é boa. Porque o salmista, no Salmo 119, diz, a tua lei é maravilhosa. E ele usa inúmeros adjetivos para descrever a Bíblia. E dentre eles este, maravilhosa. Então, quando o cara diz, olha, eu não tenho religião, o que ele está dizendo é o seguinte, eu não quero seguir nada além de mim mesmo. É claro que eu quero Deus. De vez em quando alguém me diz, né?
Jesus pregou o amor. Ontem alguém me disse isso. Jesus, é por isso que eu não sigo homens. Aí ela escreveu, Jesus pregou o amor, e é por isso que eu não sigo homens. Meu dedo até coçou para responder. Não respondi não, mas falei, moça, pensei comigo. Como é que você sabe que Jesus é amor? Onde você leu isso? Na Bíblia. A Bíblia foi escrita por quem? Por homens. Você é doida ou quê? O que passa na cabeça desse povo, gente? O que está acontecendo, meu Deus do céu? Que o povo fala absurdos o tempo inteiro. Constantemente. É um absurdo, é um absurdo. Seguir o costume. Hoje o negócio não é seguir costume. Não temos tradições mais, não é? Não temos. O negócio é sentir alguma coisa. Os cristãos antigos, 40 anos atrás, eles iam para o culto porque era o sabá. É assim que eles entendiam. Essa é a doutrina histórica. O domingo é o sabá, é o dia de culto. Por isso que eles iam. Eles não iam porque o pastor... Viu, o pastor hoje vai fazer um teatro lá, gente. Vai ser gostoso. Vai ser bom. O pastor vai fazer uns negócios lá, vai colocar um videozinho, vai fazer uma apresentação, vai contar uma piada lá. Vai ser gostoso hoje, hein? Vai ser legal. Vai ter uma coisa diferente hoje lá. Vai ter luz. Já viu, tem jogo de luz hoje no culto. O povo... Eles colocam lá para virar uma discoteca. Gente. E aí o pastor, eu estou te falando, eu vim desses lugares. Eu lembro, eu me sentia pressionado a quase botar um ovo cada culto, gente. Tinha que mexer com a emoção do povo. Meu Deus, fazer alguma coisa, dar uns berros. E o louvor, quanto mais alto, mais unção de Deus eles acham que tem. Fez barulho. E principalmente aquelas baterias que parece lata de tinta vazia, já viu? Pá, pá, pá. E o povo fala, que unção nesse culto. Falei, unção nada, isso é a tinta souvenir ali. Isso é barulho da souvenir, rapaz. Tem nada a ver com unção. E aí o seguinte, eles vêm para o culto. E aí, não senti nada hoje. Senti nada. O pastor tem que se transformar num animador de auditório. Conta uma piada, depois conta que vai ficar tudo bem. Ele conta tudo. Conta sobre o filho dele, a história dele. Ele só não conta a história de Deus. A história de Deus fica de lado. E aí tem que animar o povo a cada vez. Tem que fazer uma coisa diferente a cada vez. A campanha não sei da quanta. O povo não quer vir, orar, ritualmente, como nós fazemos. Ler a Bíblia, ouvir a palavra. Não querem uma coisa assim. Por isso que tem que fazer show. Do culto um show. Estou te falando isso. Tem até ola, já não falei para você? Ola, no culto. Agora, estou te falando, é sério. Não, eu não vou falar onde tem, não. Tem. Agora vamos lá, gente. É sério. Nada contra a ola. Eu vou ao estádio e faço com meu filho. Quando vou, né? Com certeza. Eu faço, fico empolgadíssimo. No estádio. Lá eu vou para ser entretido. Esse é o objetivo. Estou lá para ser entretido. Eu pensei que aqui eu viria para orar. Mas aí a gente precisa... eu estou me sentindo bem naquele lugar. A gente precisa sentir alguma coisa para daí cultuar. E aí eu falo, cristãos de todos os tipos. Católico também era assim. O católico raiz ainda é. O padre está falando nada com nada. Em alguns lugares a missa é em latim, gente. Até hoje ainda é. Por que eles iam? Eles acreditavam que era mandamento ir. Por isso eles iam. Mas no meio evangélico a gente vai porque está se sentindo bem. Tô se sentindo bem. É terrível isso. É terrível. Não, irmão. A gente vem, a gente tem o primeiro ritual. A gente ora. Aí depois a gente canta. Aí depois a gente tenta pregar o texto de maneira fiel. Como é que você faz na sua casa lá? Eu faço o ritual de propósito. Porque agora minha filhinha, tem 1 ano. E eu quero que ela saiba que a gente ora. De vez em quando a gente orava antigamente assim, mais normal. Senhor, obrigado. Assim, sem nenhuma expressão aqui, levantar a mão, nada. Obrigado por este alimento. Amém. Agora, como ela tem 1 ano só, eu levanto a mão de propósito para ela ver, olha, está acontecendo alguma coisa aqui. Está acontecendo alguma coisa. Para associar. Aí ela não levanta a mão, eu falo, aqui é crente, nessa... Todo mundo é crente aqui, menina, ora. Mas é um ritual, como é que eu faço? Cada domingo, cada vez que eu vou orar pelo almoço, é um ritual. Toda vez é a mesma coisa. Toda vez eu ergo as minhas mãos e falo, obrigado, Senhor, por este alimento. E que seja com base em fé e gratidão, é só isso. Mas é um ritual. E todo dia eu faço, vou fazer a vida inteira.
Agora tem gente, eu lembro, na igreja que eu vinha, falava, não, quando você orar, lá pela comida, aí já tem que ter um Pentecoste lá, e não sei o quê. Gente, mas aí eu não vou comer nunca, se tiver. Eu preciso ter a hora, tudo bem, o Espírito Santo pode nos tocar. Em inúmeros momentos, você vê o pôr do sol. Gente, eu já fico tocado por aquilo ali. Eu fico, oh Deus. Mas eu preciso comer também. Mas não, a gente tem que sentir. Se você orou, apenas disse, oh Deus, obrigado por este dia. Não sentiu nada, não arrepiou. Aí o cara pensa, nossa, valeu? O cristão moderno pensa, valeu essa oração? Não senti nada? Oh meu Deus, nada contra sentir, não há problema algum. Eu não sou contra a emoção. A praga é o emocionalismo, onde a emoção é que mede o que é verdadeiro. Deus me livre. Não. A gente vem para o culto porque é mandamento. Só o fato de estar aqui já é metade do mandamento. A outra metade é que o seu coração esteja também. Mas é por isso que a gente vem. Historicamente, como eu já disse, William Hendrickson cita que na sinagoga o culto era composto por oração, adoração e exposição da palavra. No templo, a mesma coisa. A mesma coisa. Com o acréscimo dos sacrifícios que eram oferecidos ali. O que o texto diz aqui então? Que Jesus vai ao templo e faz o quê? Fez um teatro. Na sinagoga. Dançou. Pôs alguma coisa, colocou alguém para contar a história. Pregou. Ai, geração Sky, Netflix, Instagram e Facebook. Ai, geração cruel, escrava do entretenimento. Do entretenimento constante, até no culto. Para preencher o vazio de uma vida insignificante, sem propósito e rasa. Rasa. Que precisa de entretenimento constante. Constante, até no culto. Para quê? Para tentar tapar o tamanho do buraco, que é a vida dessas pessoas. Terceiro, Jesus o Messias. Hoje se cumpriu, diz Jesus, antes de citar Isaías, um texto messiânico. Hoje se cumpriu o que vocês estão lendo aqui agora. Moisés falou da parte de Deus. Maomé disse ter falado da parte de Deus. Jesus era e é o próprio Deus. Eu abro o texto e digo para vocês, gente, eu vim falar de Jesus. Jesus abriu o texto e disse, gente, eu vim falar de mim mesmo. Isso aqui é um negócio assustador e maravilhoso. Mas nem assim aquele público ficou suficientemente impactado. Jesus aqui cita Isaías 61. Eu vou dividir aqui em três partes aqui a citação de Jesus aqui. Primeiro, Jesus diz que ele veio para evangelizar os pobres. Mas Isaías diz que veio evangelizar, que o Messias viria evangelizar os quebrantados. Jesus errou? Não. Quando você une a ideia de pobres, e aqui não é pobreza financeira, é pobreza espiritual, com a ideia de quebrantado, você chega àquele versículo onde Jesus diz, bem-aventurados os humildes de espírito, que algumas versões traduzem assim, bem-aventurados os pobres de espírito. É pobre de espírito. Não é de dinheiro. Porque você pode ser pobre de dinheiro e arrogante, achando que tem alguma riqueza espiritual. O reino de Deus não é para você. O reino de Deus não é para você. Jesus não veio para aquele que acha que possui alguma riqueza em si mesmo. Jesus não veio para aquele que pensa que possui alguma bondade em si mesmo. Jesus veio para o pobre de espírito. Aquele que olha para a sua situação e diz, eu não tenho nada a oferecer a Deus. Porque tudo em mim é pecaminoso. É só uma ilustração para dizer que nós somos completamente miseráveis espiritualmente falando. Que nós somos completamente pecadores, depravados em todas as áreas de nossas vidas. Não é a classe social que Jesus se refere, é a condição espiritual. Jesus não está falando do seu bolso, Jesus está falando do seu coração e a prova está em Zaqueu. Zaqueu era rico e Jesus foi à casa dele. Zaqueu era muito rico e Zaqueu ouviu Jesus Cristo. Jesus foi até Zaqueu.
Essa é a descrição de todo o homem. Pobre, cego e nu. Miserável homem que sou, diz Paulo, para descrever a vida humana. Em segundo, ele fala, eu vim para dar vista aos cegos. Não há essa expressão lá em Isaías. Não há. Lá em Isaías há apenas essa parte aqui. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, para pôr em liberdade os oprimidos. Apenas isso. Não há a ideia do vista aos cegos como Jesus diz aqui. Por quê? Porque Jesus acrescenta. Isaías diz, olha, o Messias virá para libertar as pessoas. Aí Jesus acrescenta isso aqui, porque significa a mesma coisa, mas ele está dando uma outra ilustração para falar a mesma coisa. O homem está preso, não está? Por quê? Porque ele é cego, ele não enxerga nada. Ele não enxerga a realidade. Não enxerga nada, nada. Ele não sabe de nada do que é verdade. Nada, ele não consegue enxergar um palmo diante de seu nariz. Ele não sabe quem é Deus, ele não sabe quem ele é. Ele não sabe de nada, nada. O homem nasceu dessa maneira, porque a sua mente foi corrompida na queda. Ele não consegue mais pensar de maneira correta. Nenhum de nós conseguimos. Você acha que você chegou à salvação porque você, por si mesmo, ouviu o Bispo Macedo, ouviu não sei quem e falou, esses caras são mentirosos. Meu amigo, sem Deus, até chá do Daime você tinha bebido. Se não fosse Deus te guardando, me guardando, guardando a cada um de nós, a gente estava lá na fogueira de Israel lá. É isso que a Escritura diz, que você veio aqui por conta de Cristo. Ele abriu seus olhos. Ele te manteve durante toda a sua caminhada. Você só não foi para lugares piores e não foi mais enganado do que você já foi, porque Deus te conservou de alguma maneira miraculosa. É isso que Jesus está dizendo. Só Ele pode abrir os nossos olhos e nos resgatar da escravidão do mundo. Não importa quão cego você era, Jesus veio para te libertar. E não importa o tipo de cegueira, há vários tipos de cegueira. Há um livro que chama A Revolta de Atlas. Nos Estados Unidos é o segundo livro mais lido, perdendo apenas para a Bíblia. O livro é muito interessante, mas a autora, ela sofreu sobre o comunismo. Ela viu sua família perder tudo. Vítima do coletivismo que prega o comunismo. Tudo coletivo, tudo em comum, todo mundo. Então ela tinha ojeriza, pavor ao coletivismo do comunismo. E aí ela escreveu um livro chamado A Revolta de Atlas. Uma menção ao titã Atlas que foi punido por Zeus para carregar o mundo nas costas. Querendo dizer isso, olha, tem uma meia dúzia de gente no mundo que carrega todo mundo. E aí o livro dela fala sobre individualismo. Essa autora, ela pregou a nobreza do egoísmo. Ela fala, não, a gente tem que ser egoísta mesmo. Por quê? Porque ela viveu traumatizada por conta do coletivismo, que vivia dizendo, a gente tem que viver em prol do outro e tal. E em nome dessas mentiras, o comunismo arrancou o dinheiro de todo mundo, arrebentou com todo mundo. Aí você pensa, tá vendo? Essa mulher não é comunista mais. Olha que coisa, olha, ela não é, nessas mentiras ela não cai. Aí ela cai num outro buraco. Não importa a sua situação. Não importa. Veja, por exemplo, um exemplo em nosso país. Há umas pessoas que acreditam no comunismo. Acreditam em Papai Noel e outras coisas. Eles acham que o comunismo funciona, mesmo depois de 100 milhões de pessoas mortas. Eles continuam acreditando. Aí tem gente que fala, não funciona. Aí eles acreditam, sabe no quê? Que o capitalismo tem um poder quase divino. É claro, eu sou a favor do capitalismo. Mas eles acreditam quase que o capitalismo é uma espécie de Deus. Eles chegam a dizer que o capitalismo resolve todos os problemas, inclusive os morais. Dê livre mercado e tudo vai se resolver. Até a imoralidade vai diminuir. É outro buraco. É outro buraco. As pessoas vivem saindo de um buraco para cair em outro. Elas têm um tipo de cegueira, são livres daquela e caem em outro tipo de cegueira. É isso que a Escritura diz, meu irmão. Sem Deus, você apenas troca o tipo de cegueira. Apenas troca. Mas continua cego. Continua cego. Em terceiro, Jesus fala sobre o ano aceitável do Senhor. Isaías 61 diz algo a mais. Ele diz, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus.
O ano aceitável do Senhor, quando Jesus diz apenas o ano aceitável do Senhor, ele já incluiu vingança. Ele não precisava ter dito, por isso não há erro algum aqui. Porque o ano aceitável do Senhor, em todo o Antigo Testamento, é uma menção ao dia do Senhor, com D maiúsculo. O dia do juízo, que também é dia aceitável para aqueles que são de Deus. Para uns será dia de vingança, mas para o povo de Deus será o dia de bênção, de bondade, o dia aceitável. O dia que Deus há de julgar todo o mundo. O dia que Deus há de cumprir a sua justiça. Então, eu vou separar aqui esse ano aceitável do Senhor, que por um lado é ano de bondade, e por outro é ano de desgraça, que por um lado é tempo de bondade para alguns, por outro é um tempo de desgraça e infortúnio para os homens maus. Com certeza, dentro disso aqui nós temos também a menção do ano do jubileu. Lembra? A cada 50 anos existia o ano do jubileu em Israel, onde os escravos eram libertos, onde os homens que estavam em dívidas podiam ter suas dívidas quitadas e sanadas. Jesus está falando disso aqui. Eu sou o jubileu. Eu sou. Eu é que sou o verdadeiro libertador de vocês. Somente eu. Somente eu posso colocá-los em liberdade. Ninguém mais. Puxa, eu acompanho algumas pessoas na internet. Acompanho uma moça muito inteligente. Muito inteligente. Seus filhos são educados em latim. Não com o objetivo de falar latim, é que o latim é a nossa língua, o português é originária do latim. Apenas para aprender melhor a gramática. Latim. Os meninos são versados em literatura da mais alta qualidade. Gente que não se permite ser enganada por discursinho de esquerdista. Aí essa mulher fecha os seus olhos, essa mulher inteligentíssima, com toda essa literatura clássica, fecha os seus olhos e se ajoelha diante de uma estátua, diante de uma imagem, para adorar ídolos. As pessoas dizem educação traz libertação. Não. O único que traz libertação eterna, o único que pode fazer o milagre de tornar alguém cego, fazer alguém cego voltar a ver, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Alguns outros acham que a independência vai vir por meio do dinheiro. Não é isso que nós dizemos? Eu preciso conquistar a minha independência financeira. Oh, liberdade. Porque não é isso que a gente acha, que o dinheiro traz liberdade? Por exemplo, vamos viajar? Não posso. Estou preso, não tem dinheiro. Não é? Não posso. O dinheiro traz liberdade. Em João 8,36, Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O ano aceitável do Senhor é o ano perfeito, o dia completo. O dia que Deus há de julgar os homens maus. Deus há de vingar o sangue de nossos irmãos. Deus vai vingar todos os homens maus, os sofrimentos que eles causaram aos órfãos. Deus vai julgar todos os homens e mulheres que, preocupadas apenas em ter uma nova transa, não escolheram a pessoa certa para casar e aí tiveram filhos. Seus filhos ficaram jogados. Deus vai julgar cada homem que deixou para trás uma criança, pensando em uma nova transa. Deus vai julgar todo tipo de maldade. Esse é um dos nomes do Senhor, vingador. Ele há de vingar. Ele há de vingar todos esses homens que não se arrependem. Que não se arrependem de seus pecados e insistem em fazer o que é mal. E quarto e último princípio, a reação das pessoas. Primeiro, versículo 20. Elas estão vidradas. Né? Essa é uma expressão nossa. Assim, concentradíssimas. Olhando o que ele está dizendo. É o que diz o versículo 20. Todos tinham os olhos fitos nele. Se passasse uma mosca ali, eles iriam ouvir o barulho. Completamente concentrados. Por quê? Sabiam da fama de Jesus, a fama de operar milagres, a fama de que ele pregava de maneira espetacular. Estava todo mundo ansioso para ouvir aquele pregador. Admirados. Concentrados, em primeiro lugar. Segundo, completamente impressionados.
Aqueles homens estavam impressionados. O texto diz, todos se maravilhavam, diz o verso 22. Jesus começa a pregar Isaías 61. Eu vim libertar, eu vim curar, eu vim restaurar. E todo mundo diz, amém. Puxa, que palavras. Maravilhoso. Todo mundo está, Aí quando ele diz, mas além disso, é o seguinte, eu sou isso aqui. Eu sou o Messias. Aí a gente já começa a mudar. Jesus fala, eu sou o Messias. E também começa a dizer que o povo está pecando. Que ele não faz milagre ali porque o povo é incrédulo. Terrível isso. E aí o texto então diz que o povo fica revoltado e leva Jesus para jogá-lo do alto do abismo. O povo quer matar Jesus. Matar. O que leva o povo a mudar tão rápido? De um povo admirado para um povo que quer matar Jesus. Primeiro, obviamente, a familiaridade. Gente, nós não conhecemos os pais dele. Então, poxa, não é possível, né? Não é possível. Como assim, Jesus aqui, o Messias aqui do nosso lado? É tipo assim, você já viu quando alguém fala que conhece uma pessoa famosa? Aí o povo fala, não, mas como assim? Não é possível. Eu falei, ele é famoso hoje, mas um dia ele viveu com pessoas, não é? Quando eu falo, o Zezé de Camargo quis namorar com a tia da minha esposa. Eles falam, o quê? Como? E aí ela não quis. Perdeu, né? Perdeu nada, né? Ia levar chifre pra caramba. Bastante chifre. Não, mas como assim? Eu falei, não, ele é um homem. Hoje ele só é conhecido, mas um dia ele relacionou com pessoas, gente. Todo tipo de gente, quer dizer. Aí o povo tem dificuldade, né? Não, como assim? Aqui Deus, aqui do nosso lado, aqui com a gente. Além disso, obviamente, a inveja. Obviamente, a inveja. Pensa assim, você quer passar num vestibular numa faculdade X. Aí você ouve, nossa, fulano lá de Porto Alegre passou na faculdade X. Puxa, você fica meio chateado, né? Puxa, eu não consegui. Sua vizinha passou. Você não? Aí é complicado, né? Uma coisa é o fulano lá longe passou. Seu vizinho passou. Aí é pior. O segundo motivo é isso mesmo. Inveja. Inveja. A familiaridade provoca mais inveja. Mas o segundo motivo pelo qual eles estavam irados era pecado. O pecado deles. Quando Jesus diz, vocês sabem por que eu não fiz milagres aqui? E aí ele cita os dois exemplos, de Naamã e da viúva de Sarepta. Jesus está dizendo, vocês estão em pecado. O coração de vocês é incrédulo. Vocês amam o que é mal. É por isso que eu não fiz nada na vida de vocês. Como eu disse no começo, o falso pastor, ele até prega direitinho a primeira parte. Ele até fala, olha, Jesus veio para curar. Jesus veio para libertar. Mas ele não fala nada sobre os nossos pecados. E por isso, ele é adorado por todos. E todos ficam maravilhados. Para encerrar, aqueles homens estavam ao lado de Jesus. Ouviram o próprio Jesus, pregando em carne, osso e glória. E nem assim eles se converteram. E nós, gentios, nem Brasil existia, nós, gentios de tão longe, o recebemos. Tão longe. E aqueles homens ali, vendo Jesus operar os milagres ali, diante deles, eles não creram. Às vezes nós dizemos isso, não é? Se eu visse mais milagres, eu iria crer. A Bíblia diz que o povo de Israel viu o mar vermelho se abrindo. E mesmo assim não entrou em Canaã, porque era incrédulo. Incrédulo. É porque como nós cremos, a fé é um dom de Deus. Você não crê para ser eleito. É porque você é eleito que você crê. É porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo que você consegue crer, porque Deus te dá esse dom. Nós, completamente distantes deles, situação infinitamente pior, nós cremos. Por quê? Por conta do milagre de Deus em nossas vidas. Porque Ele orquestrou a nossa salvação. Toda ela. Toda a nossa salvação. Você se lembra quando Maria está para ter o filho? Jesus? Lembra?
estava lendo de novo para meu filho ontem. Maria não sabia da profecia, gente? Que o Messias deveria nascer em Belém? Maria, a viagem duraria talvez alguns dias, de Nazaré a Belém. Diz o texto que Maria vai viajar e então o menino nasce lá em Belém. Ou seja, ela estava ali na última semana de gravidez. Gente, em qualquer época do mundo o povo já sabia que era perigoso, mesmo antigamente. Não se viaja, né? Faltando uma semana para ter a criança. 7 meses, que eles dizem hoje, não é necessário viajar. E naquela época, de jumento ainda. Imagina Maria de jumento. Ou seja, Maria foi espetacular. Ela teve muita fé. E Deus usou a fé dela. Mas você consegue perceber como que Deus orquestra a nossa salvação? Maria está lá e nada de Maria ir para Belém. Aí o que Deus faz? Deus permite que o coração maligno de um rei, de um imperador, seja seduzido para fazer o censo do povo, que geralmente era para roubar o povo, para cobrar imposto. Basicamente era isso. E aí então o rei passa um decreto, todo mundo é obrigado a ir à sua cidade natal. E um tipo de decreto que não era comum, porque muitas vezes ia apenas o homem. No caso ali foi o homem e a mulher. E aí então, Maria vai grávida, com um perigo terrível. Você imagina, irmãos? Lá no meio do deserto, sei lá, não tem médico, não tem... Gente, olha que loucura, gente. Olha que doideira. Mas eles não tiveram escolha, tiveram que ir, senão era morte. O leão do imposto de renda. Lá era literal, né? Ia matar. Veja Deus orquestrando a salvação do seu povo. Veja Deus conduzindo para que tudo acontecesse de acordo com a profecia. Por isso eu e você, tão distantes, sem nunca ter ouvido Jesus pessoalmente, fomos salvos. E aqueles homens não foram. Por quê? Porque graças a Deus, a nossa salvação vem do Senhor. Graças a Deus, a nossa salvação não dependia de nossa força ou intelecto. A nossa salvação dependeu e depende do nosso Deus. É por isso que nós estamos aqui hoje. Você pode ficar de pé?